O governador do Piauí, Rafael Fonteles, curiosamente do PT, sancionou no dia 3 de julho de 2026 uma lei que obriga a cota de 5% para ex-detentos em empresas contratadas pelo setor público. Isso realmente só poderia ter vindo do PT. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por TNT, escrito por um libertário aí, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Sim, foi exatamente isso que você entendeu. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, sancionou uma lei que obriga empresas contratadas pelo setor público, com mais de 25 funcionários, a terem uma cota de 5% para egressos do sistema prisional, beneficiários de livramento condicional e pessoas que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto. Caso a empresa tenha de 6 a 24 funcionários, pelo menos uma pessoa nessas condições deve ser contratada. Mas se a empresa tiver de 1 a 5 funcionários, a reserva torna-se facultativa. O pior de tudo é saber que ele fez isso porque realmente defende a classe da bandidagem, por ideologia, por filosofia mesmo. Seu amor pelo lumpenproletariado é tão grande que, mesmo sabendo que está em época de eleição e que isso pode lhe custar muitos votos, ele o fez mesmo assim. Para o PT, isso não é novidade. Afinal, eles precisam defender a si próprios. Dentre as pessoas do PT que foram julgadas e presas por escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro estão José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, João Vacari Neto, Cândido Vacareza, Paulo Bernardo e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, que teve seu processo estranhamente anulado pelo STF em 2021, apesar de estar repleto de provas contra si. Além disso, boa parte das pessoas que votam no PT são parte da escória que vive na penitenciária. Tem uma grande quantidade de vídeos na internet dos presos comemorando a vitória de Lula. Isso acontece porque o PT e outros partidos de esquerda e que fingem ou fingiram ser de direita, mas que na verdade são canhotos, como o MDB e o PSDB, além de partidos comunistas como o PCB, o PCdoB, o PCO e o PSOL, defendem a estupidez que é a tentativa de ressocializar os criminosos. A ideia é que os criminosos possuem traumas e são literais vítimas da sociedade, e que esses problemas podem ser corrigidos dando educação e tratamento psicológico para eles. Porém, essa ideia tem graves falhas, tanto na ética libertária quanto na solução de problemas de segurança, como os índices de assassinatos, estupros, furtos, roubos e todo tipo de atrocidade. Como ponto de partida, é necessário dizer que os criminosos mais recorrentes em crimes hediondos, como assassinatos, estupros e abusos sexuais, possuem problemas com uma psicopatia que não podem ser resolvidos ou que, no mínimo, exigem um esforço considerável para tal. Partindo para os demais problemas, faz sentido apontar o seguinte fato: quem irá decidir quanta educação, quanto tratamento psicológico e de que forma tudo isso deverá ser aplicado para ressocializar esses criminosos? Para resolver esse problema, o Estado pode contratar psicólogos ou psiquiatras para decidir como esse tratamento será realizado. Logicamente, essa contratação cria alguns problemas. O primeiro são as intenções do contratante, que deve escolher de forma imparcial, o que é, na prática, impossível, quem serão os profissionais. Mesmo se supormos que isso vai acontecer via concurso público, de forma totalmente transparente e imparcial, ainda há necessidade de escolher quem vai tomar conta de cada preso. O segundo problema se trata das intenções do contratado, o profissional que irá cuidar dos pacientes. As opiniões dessas pessoas em relação à religião, à criminalidade e mesmo ao próprio preso vão, de fato, mudar a maneira com a qual eles vão lidar com aquele preso. Além desses problemas, também se enxerga um outro problema: quem há de decidir quando esses criminosos estarão prontos para a vida em sociedade de novo? Qualquer decisão tomada nesse sentido será bem arbitrária. Na prática, caberá ao Estado e aos seus asseclas decidir quando o criminoso será liberado. Além disso, o criminoso pode fingir bom comportamento para ser liberado rapidamente e então continuar cometendo novos crimes, o que anularia completamente o processo e, de fato, acabaria em ainda mais crimes e violência. Uma alternativa constantemente apresentada pela direita política é a dissuasão de crimes como objetivo da justiça, ou seja, punir com severidade quem comete crimes e, a partir disso, fazer com que outras pessoas tenham medo de cometer crimes. Porém,
essa ideia também apresenta suas falhas éticas, argumentativas e peca em sua funcionalidade. Murray Rothbard, em A Ética da Liberdade, já apresentava uma falha nesse sistema. Ele escreve que crimes, como pequenos furtos, são cometidos com mais frequência do que crimes hediondos, como assassinatos. Conforme ele dizia, se o objetivo da justiça fosse a dissuasão, evitar que novos crimes do tipo ocorram, pequenos furtos deveriam ser penalizados muito mais duramente do que assassinatos, o que não faz o menor sentido lógico. Porém, mesmo que isso fosse desconsiderado, colocando a punição proporcional ao crime cometido como objetivo da justiça, essa ideia ainda teria seguido as falhas. Colocar uma pessoa em uma prisão, afinal, não faria ela se arrepender dos seus crimes. Talvez teria uma consequência muito pior na realidade. Porque não dá para fingir que colocar uma pessoa que roubou uma maçã em um mercado junto com um assassino em série vai fazer as duas se arrependerem de seus crimes. Muito pelo contrário. Nas prisões, as pessoas são maltratadas e ocorrem constantes brigas. Tudo isso porque todos os tipos de criminosos foram colocados para conviver juntos, sem absolutamente nada para fazer. É como aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo. Sobre penas mais extremas associadas à justiça punitiva, como a pena de morte, arrancamento de membros ou mesmo tortura, existem vários problemas também. Esse tipo de pena só pode ser sustentável com a presença estatal, pois não há reversibilidade, fazendo com que uma empresa de justiça que aplicasse tal tipo de pena falisse no primeiro erro que cometesse, devido à perda de reputação. Para crimes como roubos, também, de fato, seria arbitrário decidir como isso funcionaria. Além disso, o critério de proporcionalidade de pena limitaria a aplicação da pena de morte ao crime de assassinato. Sobre os problemas éticos do sistema prisional, é interessante salientar que o mesmo problema que ocorre com a ressocialização ocorre aqui, talvez porque ambos sejam derivados do pensamento estatista. Quem iria pagar por essa prisão? Claramente, ela seria paga através de impostos, que seriam retirados de todos. A vítima, então, indiretamente, pagaria pela prisão do seu agressor, ou agressor de sua propriedade, o que seria uma punição para a vítima. A prisão só poderia ser aceitável se funcionasse com um sistema de trabalho forçado, em que o criminoso trabalharia para pagar a vítima, caso ele já tivesse gastado o dinheiro roubado, por exemplo. Ainda assim, seria necessário separar os criminosos, pois, como dito anteriormente, colocar vários criminosos para conviverem juntos é uma péssima ideia. A justiça libertária se baseia no conceito da restituição, da reparação, em que a vítima deve ser o foco e não o criminoso. A vítima deve ser reparada com base no crime cometido contra ela. Em casos como roubo, é fácil enxergar como essa restituição aconteceria. O item roubado deveria ser devolvido ou o dinheiro equivalente a este item. Porém, só restituir o que foi roubado não seria suficiente para restaurar a situação da vítima, e mais valores deveriam ser subtraídos do ladrão. Em um caso de justiça medieval, como ocorria na Islândia, se um produtor de trigo roubasse uma ovelha de um pastor e demorasse um ano para devolvê-la, além da ovelha, deveria ser devolvido em trigo a quantidade de lã ou de dinheiro perdidos durante esse tempo. Aplicando para os dias atuais, se fulano rouba de cicrano um bem de capital durante um ano, além de devolver esse bem de capital, ele deveria devolver a quantidade de dinheiro que seria gerado em um ano com o uso desse bem de capital. Bem de capital, para quem não sabe, é um bem que gera dinheiro ao ser transformado em bens de consumo, ou ao transformar outros, por exemplo, máquinas e matéria-prima. Porém, em casos como assassinatos ou agressões físicas, com ou sem disparo de arma, seria mais difícil estabelecer uma pena em dinheiro para o agressor que não fosse arbitrária, conforme também é dito por Rothbard em A Ética da Liberdade, que apesar de defender punições físicas para agressões físicas, está correto em sua afirmação. Contudo, é possível resolver esse tipo de caso sem que a punição seja arbitrária demais e sem favorecer os ricos. O Peter Turguniev, no canal Ancapsu Classic, apresenta os conceitos de intenção, erro e ação, em que a indenização punitiva pune a intenção e a compensatória pune a ação, ambas indo para a vítima. A compensatória tem uma pena proporcional às despesas médicas e psicológicas da reparação e aos danos sofridos pela vítima. Já a punitiva tem uma pena proporcional à renda ou ao patrimônio do criminoso, feita para penalizar a intenção do criminoso. Em crimes como assassinatos, o Rafael Lima do canal Ideias Radicais apresenta um conceito que analisa o patrimônio gerado em toda a vida do criminoso e o pune em um valor bem maior. A ideia é fazer o criminoso pedir a familiares e amigos próximos, até mesmo ao banco, para ajudá-lo a pagar. Caso contrário, a justiça não valerá mais para ele.
Isso pressionará as pessoas a não cometerem crimes, sob a pena de ostracismo, e os familiares a prevenirem o cometimento de crimes para que a pressão social não acometa sobre eles. Já o pagamento poderia ser através de seguros, de pagamentos mensais ou mesmo um pagamento à vista pelo criminoso. Claro que existem diferentes maneiras de se exercer justiça no libertarianismo. A que eu citei é somente aquela que eu acredito que será adotada ao longo do tempo. Agora, eu só vou estabelecer limites a essa justiça. A justiça libertária, além de se voltar completamente para a restituição, deve punir o criminoso de forma proporcional ao crime cometido. A lei a ser adotada vale de forma bem parecida como ocorre nas relações entre Estados. A lei universal é a ética libertária, que será perene, ou seja, imutável no espaço e no tempo, consolidando o mínimo necessário para a convivência pacífica entre seres humanos, deduzida logicamente a partir de axiomas como a autopropriedade. O resto deverá ser somente aquilo que foi aceito mediante contrato, ou, no caso de conflitos entre duas agências de segurança, aquilo que há em comum. Muitas pessoas questionam sobre a justiça para os pobres que foram lesados. Como também citado por Peter Turguniev, o pobre pode vender o seu título de processo para que outra pessoa o compre e processe, esperando receber indenização, com todo um mercado podendo funcionar em cima disso. Seria um ótimo investimento para o rico e o pobre seria indenizado, não diretamente e nem completamente, mas receberia uma quantia pela venda. O mercado daria conta de garantir que a empresa ou pessoa que oferecesse as melhores condições para o pobre vender seu processo de indenização fosse escolhida pela vítima, fazendo com que ele recebesse o máximo de valor possível. É claro que a ressocialização é algo desejável, porém, ela deve ser feita de forma voluntária. Um ótimo exemplo do sucesso da ressocialização voluntária é a história de Robert Downey Jr., que foi preso por abuso de drogas e depois voltou estrelando o Homem de Ferro nos cinemas e hoje está livre do vício. Sobre a notícia, a contratação de ex-presos jamais deve ser forçada e vir um empecilho para o negócio, já que a contratação de pessoas confiáveis é fundamental para que um empreendimento dê certo. Porém, esse é o preço que se paga por se fazer contratos com o Estado, a pior máfia de todas. Enfim, é uma lei que acaba com a segurança no local de trabalho. É por causa de coisas como essa que o Estado jamais deveria ter o monopólio da justiça, da força e do sistema punitivo, pois é assim que as pessoas são subjugadas aos seus interesses. Isso faz do Estado uma força maior que pode coagir as pessoas, ou melhor, que depende de coagir as pessoas. Esse monopólio não é necessário para o estabelecimento da paz e da ordem. É incoerente defender o Estado fazendo justiça e defendendo as pessoas, pois o mesmo depende de roubo e coerção contra pessoas pacíficas, o que é o contrário de justiça. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!